Olha, se a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala de cosplay é tecido e cola quente, é hora de atualizar esse pensamento. Hoje, o jogo virou. A gente está falando de fantasia, se encontrando com engenharia de ponta. Os artesãos, bom, eles estão virando verdadeiros inventores. Vamos dar uma olhada nessa revolução tecnológica que está simplesmente explodindo os limites da criatividade. A pergunta é, como é que se constrói um super-herói hoje em dia? Sabe, tipo, uma armadura do Homem de Ferro na garagem de casa mesmo? Parece mágica, né? Pura bruxaria. Mas a resposta hoje não tá só na habilidade manual, na mão boa para artesanato. O segredo tá no arsenal de ferramentas digitais que a gente vai desvendar agora. E bem no meio dessa revolução toda surge uma figura nova, o cosmaker. E olha, não é mais só um artesão, não. É para pensar nessa pessoa como uma espécie de híbrido, um pouco escultor, um pouco programador, um pouco engenheiro, tudo junto. É quem pega a imaginação mais maluca e transforma em projeto técnico e, no fim das contas, em uma peça de verdade que dá para tocar. Essa frase aqui, a tecnologia democratizou a perfeição, é a chave de tudo. Pensa comigo. Sabe aquele detalhe super complexo, aquela simetria perfeita que antes exigia, anos e anos de prática, de mão firme? Hoje, isso pode ser desenhado no computador e fabricado com uma precisão milimétrica. O que isso significa? Que a perfeição, antes restrita a pouquíssimos mestres, agora está ao alcance de muito mais gente. Certo. Então, por onde tudo isso começa? Bom, começa aqui, no cérebro digital da operação. Antes de qualquer peça física existir, antes de cortar qualquer coisa, ela é toda planejada, desenhada e refinada ali, como um modelo 3D no computador. E aqui está o kit de ferramentas básico de um cosplay maker moderno. Cada programa desses tem uma missão específica, sabe? O Blender, por exemplo, é o artista do grupo. Perfeito para criar monstros, rostos, qualquer coisa mais orgânica e fluida. Já o Fusion 360 é o engenheiro. Ele cuida do design técnico, das peças mecânicas, das armas, dos encaixes que precisam ser perfeitos. E depois tem o Pepakura, que faz uma mágica. Ele pega o modelo 3D e transforma em moldes 2D, tipo um quebra-cabeça, para montar com espuma ou papel. E o Armorsmith Designer. Cara, esse é sensacional. Ele ajusta o modelo 3D às medidas exatas do corpo de quem vai usar. Adeus armadura apertada. Beleza, o projeto tá lá, perfeito no computador. E agora? Agora é a hora de trazer essa ideia para o mundo real. É aqui que a gente entra na forja digital, o lugar onde os arquivos de computador se transformam em objetos que a gente pode pegar na mão. E a estrela principal dessa forja digital é, sem dúvida, a impressora 3D. Essa tecnologia não só ajudou, ela mudou completamente o jogo. Ela basicamente permite que qualquer pessoa transforme um arquivo de computador numa peça física, por mais complexa que seja, com uma fidelidade, cara, é absurda. Mas nem toda impressora 3D é igual. A escolha aqui é super estratégica. Para fazer peças grandes, tipo uma parte de armadura, um capacete, a impressão com filamento, a FDM, é a mais indicada. Agora, e aquele emblema minúsculo, super detalhado no peito do traje? Aí a história é outra. Para isso, entra a impressão de resina, que tem uma precisão, um nível de detalhe que é simplesmente de outro mundo. Saindo um pouco da impressão 3D, a gente tem outra ferramenta poderosa, o corte a laser. Pensa nela como a melhor amiga de quem trabalha com materiais em folha, sabe? Ela garante cortes e gravações que, sério, seria um pesadelo para fazer na mão com um estilete. É a combinação perfeita de velocidade e precisão. E a versatilidade dela é incrível. O laser consegue cortar de tudo um pouco. Desde as chapas de EVA para fazer armaduras leves, passando por acrílico para fazer visores, até madeira para detalhes em armas. Resumindo, qualquer detalhe em 2D que um cosplayer imaginar, essa máquina consegue cortar. Certo? A estrutura tá pronta, a armadura tá montada, as peças encaixadas. Mas o que realmente faz um cosplay saltar da tela? O que eleva o negócio para outro nível? É o movimento, a luz, o som, é dar vida a ele. E para isso, a gente precisa mergulhar no mundo da eletrônica. E o cérebro por trás dessa vida toda? Na maioria das vezes, é uma plaquinha pequena e poderosa chamada Arduino. Pensa nele como o coração pulsante do projeto. É um microcontrolador super acessível que permite programar todo tipo de automação e efeitos interativos. É aqui que a mágica acontece de verdade. Quer um capacete do Homem de Ferro que abre sozinho com um botão? É o Arduino que faz.
Quer animar umas asas robóticas para elas se moverem de um jeito realista? É o Arduino que comanda. Sincronizar os efeitos de luz e de som de uma arma? Pode apostar que tem o Arduino por trás disso. E já que falamos em luz, vamos focar nisso. A iluminação em cosplay, nossa, evoluiu demais. Já foi o tempo de só colocar um LEDzinho piscando. Hoje em dia, os cosplayers estão criando efeitos visuais que são literalmente dignos de cinema. Olha só o nível da coisa. Hoje se usa LEDs endereçáveis, os NeoPixels, que permitem criar animações complexas, tipo fogo, pulsos de energia, o que for. E o melhor, tem software como o EWLD, que deixa controlar tudo pelo Wi-Fi, direto do celular, sem precisar ser um mestre da programação. E ainda tem as fibras ópticas, para criar aqueles efeitos de veias de luz ou detalhes sutis e intestidos. É o tipo de coisa que faz toda a diferença. Bom, se tudo isso que a gente viu até agora já parece coisa de ficção científica, se prepara para ver o que o futuro está guardando. Porque a tecnologia não para, e as ferramentas dos cosmakers estão ficando cada vez mais inacreditáveis. Que tal uma armadura que veste como se fosse uma segunda pele? É exatamente isso que o escaneamento 3D possibilita. Usando até a câmera de um celular mais moderno, já dá para criar um modelo digital perfeito do próprio corpo. O resultado, um encaixe milimétrico e um conforto que, antigamente, era simplesmente impensável. E claro, a inteligência artificial não ia ficar de fora, né? Ela também está entrando na festa. Já está sendo usada para ajudar a gerar texturas super complexas ou até para sugerir padrões de design para algumas peças. Funciona quase como uma assistente criativa para o cosmaker. E para fechar o pacote do futuro, os próprios materiais estão ficando mais inteligentes. Já existem filamentos para impressora 3D que mudam de cor dependendo da temperatura, ou outros que já saem da impressão imitando metal enferrujado. É um nível de realismo que já vem pronto direto da máquina. Tudo isso nos leva a uma última pergunta, né? Se as ferramentas que antes eram exclusivas de estúdios de Hollywood, hoje cabem na garagem de qualquer artista, o que a gente vai ver em seguida? A tecnologia deu um poder sem precedente para os criadores. O único limite de verdade parece ser a imaginação. E falando nisso, qual criação tecnológica seria a mais incrível de se ver no cosplay? Deixa a ideia aí nos comentários. E claro, se curtiu essa nossa análise, não esquece de seguir o canal para ver mais. Até a próxima!